se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus para você que nos acompanha. Começamos mais um programa essencial. Uma alegria estar chegando ao seu lar, chegando ao seu trabalho, aonde você está nos acompanhando. Que a graça, a paz, o amor de Deus possa invadir os nossos corações, invadir os nossos lares, realmente transformando as nossas vidas, porque é esse o propósito de Deus. Aonde Deus entra é nítido a transformação, as mudanças que acontecem na nossa vida. Passamos por momentos difíceis? Sim, fazem parte da nossa vida, mas Deus pode mudar e nos dar as forças que nós precisamos, porque Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte e assim as coisas acontecem da melhor forma. É o programa essencial chegando até você, um programa a serviço da Igreja Católica que tem como missão levar um pouco da nossa doutrina, levar um pouco dessa doutrina de 2000 anos. Esse programa a serviço da Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus Cristo e que hoje tem à sua frente nosso querido Papa Francisco. Então, o programa essencial tem a alegria, a satisfação de realmente levar toda essa riqueza da nossa igreja de 2000 anos a você. Abra seu coração, volta para Deus. Há quanto tempo você não participa da Santa Missa? Há quanto tempo você não faz uma oração? Há quanto tempo você não reza um terço? Quantas vezes, em meio à nossa rotina tão maluca, a gente se dá conta de que vivemos dias, semanas, sem mesmo nos lembrar que Deus existe? Então, esse é o papel do essencial também. Lembrar daquilo que é de fato essencial na nossa vida. Ter comunhão com Deus, ter comunhão com o nosso irmão. Isso é essencial. Então o programa começa hoje e, como eu já falei, o propósito é levar a nossa doutrina católica, mas o programa essencial ele tem um quê todo especial também com a família. É muito comum, você que já nos acompanha sabe o quanto nós temos assuntos voltados para o casal, para a criação dos filhos e sempre trazemos também a realidade de santos da nossa igreja. E hoje eu quero começar o programa tratando desse assunto, puxando esse assunto que nós falamos bastante, mas muitas vezes não fica tão claro na cabeça das pessoas. O que é um santo? Quem são os santos? Nós precisamos entender que santos são pessoas que viveram nesta terra e que tiveram uma vida realmente heróica no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante percebermos que Deus nos convida à santidade. A santidade, ela não é somente para o sacerdote, para o monge, para a religiosa, ela é para todos. Tanto que na Igreja Católica nós temos mais de 27 mil santos canonizados. Que coisa linda! Santos, pessoas que, como eu, como você, casados, solteiros, pessoas que foram reis, rainhas, sapateiros, professores, não importa. Pessoas de toda cultura, de toda raça, de toda cor, de todos os continentes. A igreja tem essa riqueza. Muitas vezes a gente ouve falar, a Igreja Católica é rica. Graças a Deus. Ela é verdadeiramente rica. Primeiro, porque a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja se torna rica também por essa variedade e quantidade de santos que nós temos, para nos lembrar que no nosso estado de vida, humano como somos, nós devemos verdadeiramente buscar fazer a vontade de Deus. E os santos nos mostram que é possível fazer a vontade de Deus, amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Os santos foram santos não porque fizeram coisas extraordinárias. Eles foram santos porque viveram o extraordinário, porque fizeram de forma extraordinária o ordinário do seu dia a dia. O santo foi santo, se tornou santo, porque ele
não desistiu jamais. Ao contrário, ele se entregou totalmente a Deus e permitiu que Deus fizesse uma transformação na sua vida, no seu coração. O santo foi alguém que lutou contra a sua própria natureza e contra o demônio, que são os dois grandes inimigos que nós temos na luta contra a nossa santidade. Foram pessoas que conseguiram realmente equilibrar o seu ser, suas virtudes, seu temperamento, seus defeitos, seus pecados, mas sem tirar os olhos daquele que é o nosso fim maior, a finalidade da nossa existência, que é Jesus Cristo. Essa riqueza pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, a qual nós pertencemos com muita alegria. Então, o programa de hoje nos lembra que nós devemos almejar a santidade. E o programa tem uma receita muito especial para qualquer um que queira se transformar numa pessoa que atenda à vontade de Deus para a sua vida, que realmente busque a vontade de Deus para a sua vida. Está aqui nossa mãe, nossa rainha, nossa celeste comandante, aquela que Deus escolheu. Ela que, sendo humana, foi santa como nenhuma outra criatura. Então, o programa de hoje vai nos levar a tomarmos consciência daquela que é a vocação de todo batizado. Se nós fomos batizados, nós temos a capacidade de Deus e em Deus de chegarmos à santidade. E Deus deixou um caminho, um meio seguro, eficaz e muito certo para chegarmos a Ele de uma forma mais fácil. João era o discípulo amado de Jesus. Em seu coração havia. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Estamos voltando com o programa Essencial. Eu quero acolher com muito carinho meu querido padrinho de casamento, Mateus, parceiro de missão, está sempre presente aqui no Essencial e já nos presenteou aí com uma canção maravilhosa de Nossa Mãe Santíssima. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Essencial. Muito obrigado. E hoje nós estamos falando sobre a santidade. A santidade a qual eu sou vocacionado, a qual você é vocacionado. No seu estado de vida, você que é solteiro, você que é casado, você que é religioso, religiosa, celibatário, nós temos de Deus um convite à santidade. Como eu dizia no primeiro bloco, se nós fomos batizados, nós somos convidados à santidade. E aí, nós precisamos entender que não é tão simples assim. Nós sabemos muito bem, ainda mais nos tempos nos quais nós vivemos. Então eu quero começar aqui a falar sobre uma devoção, sobre uma consagração que se chama consagração total a Jesus
por meio de Nossa Senhora. Ou escravidão de amor, mas para que nós possamos entender melhor esta consagração, que é um patrimônio, uma riqueza da nossa igreja, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, quando Deus cria todo o mundo e cria a obra-prima da sua criação, que é a primeira família, Adão e Eva. E eu quero aqui trazer um exemplo. Eu não sei se você assistiu o filme Terra de Maria, que é um filme que estava em cartaz recentemente no Brasil, um filme espanhol muito bem produzido e que teve realmente esse intuito de mostrar o papel de Nossa Senhora na salvação da humanidade. Porque São Luís Maria Montfort, que é a quem Deus inspirou essa consagração que eu estou me referindo, ele vai dizer que Deus quis vir ao mundo através de Maria. E é através dela que Ele também vai querer reinar no mundo. É através dela que Ele virá uma segunda vez. Mas então, voltando lá em Gênesis e trazendo aqui algumas cenas que o filme exemplificou com muita riqueza, eu achei muito lindo porque a gente sempre ouviu a narrativa da criação. Mas o filme, ele mostra Deus realmente como um pai amoroso. E quando ele vai fazer Adão do barro, como nós já lemos muitas vezes, ele faz um bebezinho, ele faz um nenenzinho. E aí ele coloca aquele neném na água, aquele barro na água, né? E ele tira aquele neném. É emocionante esse momento do filme. E no decorrer de toda essa narrativa, nós vamos percebendo o relacionamento de amor de um pai e um filho. Um filho que ali mostra Adão e Eva com uns 8 anos de idade. E há em particular um momento que eles estão no alto de um monte. Então Adão fala assim: papai, mas o Senhor nos ama, mas como que o Senhor nos ama? Aí Deus diz assim: mas Adão, eu já te falei isso tantas vezes. Aí ele diz: mas fala de novo, fala de novo, fala de novo. Como criança, quando quer muito alguma coisa do papai, assim como nós somos carentes de sentirmos o amor de Deus e vivemos pedindo prova do amor de Deus. E ali já mostra que desde o início da raça humana já existe essa necessidade de ter o coração preenchido pelo amor de Deus e por essa declaração de amor. Aí Eva diz assim, como toda mulher sempre um pouco mais esperta, mais falante, ela fala: eu falo, eu falo, eu falo. E aí ela diz: mais do que as nuvens, mais do que as montanhas, mais do que as estrelas. É essa declaração de amor que Deus Pai fazia a seus filhos constantemente. Então Adão vai dizer assim: mas papai, se nós fôssemos muitos, o Senhor amaria a todos? Ele disse: não, eu amaria a cada um. Deus nos ama com amor individual. Deus criou o paraíso para estar em perfeita união com a sua criação, em perfeita união conosco. E ali também mostra depois, Adão e Eva crescem, se tornam jovens. E aquela cena que nós conhecemos muito bem, quando o demônio vem oferecer o fruto proibido a Eva, no filme é retratado por um homem mesmo, e ele oferece a Eva aquela fruta, e Eva não quer comer, mas ele fala: coma, você vai ser como Deus. E o filme mostra que Deus vem correndo, ele vem correndo gritando: filha, acreditem em mim, mas ele não consegue chegar a tempo. E Eva come aquela fruta. E naquele momento ela realmente destrói, o pecado destrói esse relacionamento entre Deus e nós. Não é pelo fato de comer ou deixar de comer, é pela obediência. A obediência era a forma que Deus deixou de que nós pudéssemos provar o nosso amor a Ele. Porque se nós não tivéssemos uma forma de desobedecer, de pecar, nós seríamos como robôs. E Deus quis nos dar a liberdade. Tendo-nos feito a sua imagem e semelhança, Deus nos fez livres
E ele queria esse amor livremente. Então, nós sabemos muito bem que Deus, quando encontra Adão e Eva, que inicialmente tentam se esconder de Deus, esse é a primeira consequência do pecado na nossa vida. Nós passamos a ter vergonha de Deus. Você pode perceber que quando nós pecamos, a gente começa a ter vergonha de rezar, de procurar uma confissão, de ir à missa, e a gente vai se afastando de Deus, a gente vai esfriando o nosso relacionamento com Ele. Essa é a consequência do pecado. Então, quando Deus chega para falar com Adão e Eva, Lúcifer chega e diz: Senhor, eu avisei que eles eram fracos, deixe que eu acabe com eles, porque é esse o papel do demônio, ele nos tenta até cairmos, e quando a gente cai, ele quer jogar o pecado na nossa cara. É só isso que ele quer fazer. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele quer que nós percamos também essa comunhão com Deus. Então aparece uma outra figura, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, aquele que no céu bradou: quem como Deus? Ele vai dizer para Lúcifer: quem como Deus? Ele joga Lúcifer no chão. E São Miguel diz a Deus: Senhor, acabe com ele. Aí Deus diz: não. Vai ser o calcanhar da mais humilde das minhas servas. E ali Deus profetiza que todo o mal do mundo terá fim nos pés daquela que soube fazer a vontade de Deus. Todo o orgulho de Lúcifer vai ser esmagado pela humildade, pela simplicidade da menor das escravas do Senhor. E é assim que a sua soberba será destruída, pela humildade de Nossa Senhora. A gente precisa ir para um breve intervalo. A gente vai ao som dessa canção que o Mateus vai tocar para a gente, mas a gente já vai deixando que isso vai entrando no nosso coração. Essa realidade, essa luta constante que existe dentro de nós, entre o bem e o mal, entre fazer o bem e ceder ao mal. E nós vamos permitindo que Deus tenha a vitória, pelas mãos de Nossa Senhora, na nossa vida. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Essencial. Hoje nós estamos falando de uma consagração muito especial, a consagração total a Jesus por meio de Nossa Senhora. Comecei falando da santidade, que é o meio, a forma que Nossa Senhora vai nos conduzir a Deus. Ela vai nos santificando, nos dando a graça de sermos mais santos. Eu explicava no bloco anterior que pela desobediência de Eva, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência de Nossa Senhora, pela obediência de Maria, a graça entrou no mundo. Então, por Eva nós perdemos a graça de Deus, a comunhão com Deus,
através de Nossa Senhora, nós a reconquistamos. Então, Maria foi a escolhida por Deus. É desejo de Deus que realmente ela seja alguém a nos levar para Deus. E nós podemos ver que Maria foi a escolhida por Deus para trazer o Filho ao mundo. Maria foi aquela que fugiu com Jesus para o Egito, para salvá-lo da morte. Maria foi aquela que esteve 30 anos dentro de casa com Jesus. Inclusive no livro, São Luís Maria Montfort vai dizer que Deus foi mais glorificado pelos 30 anos de submissão e obediência de Jesus a Nossa Senhora do que pelos seus 3 anos de pregação e curas e quantas coisas fez o Senhor. E nós sabemos muito bem quando foi que Maria começou ali o seu papel de intercessora. O primeiro milagre de Jesus aconteceu por intermédio de Nossa Senhora. Nós sabemos que numa festa de casamento, ela antecipa o momento do filho realizar o milagre, mas ela nos ensina a receita. Queremos ver o milagre na nossa vida? Qual a situação que você precisa ver a graça e o milagre acontecer? Nossa Senhora é quem nos dá a receita. Fazei tudo o que Ele vos disser. Porque este é o segredo de Maria. Ela não quer nada para ela, nada. Quando ela visita Isabel, por exemplo, e Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres. E Maria imediatamente diz, minha alma glorifica ao Senhor. Tudo que nós damos a Nossa Senhora, imediatamente ela entrega para Deus, ela entrega para Jesus. E esse é o segredo desta consagração. Esta consagração, ela é detalhada neste livro que é um patrimônio da Igreja, que se chama Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrita por São Luís Grignon de Montfort. Nós estamos falando deste livro, estamos falando desta consagração, mas nós vamos aprofundando aqui no decorrer desse bloco e inclusive o próximo programa a gente vai ter um aprofundamento ainda maior para a gente entender tudo isso. Mas eu ainda estou explicando o papel de Maria nos planos de Deus. Maria foi aquela que esteve presente com Jesus em toda a sua vida pública também. E Maria foi aquela que esteve aos pés da cruz, de pé. E foi ali, aos pés da cruz, que Jesus, ali a ponto de morrer, a ponto de dar ali o último suspiro, nós sabemos que Ele vai nos dar Maria por mãe. Quem já presenciou uma pessoa morrendo, sabe que quem está morrendo não fica desperdiçando palavras. Sabe quem está morrendo, ela não está podendo fazer discursos. Imagine ainda a situação de Jesus, que era de quase asfixia, porque ele estava pregado. E a medicina nos ensina que as nossas mãos e os nossos pés são onde nós temos os terminais nervosos mais dolorosos do nosso corpo. Então, para Jesus falar, ele tinha uma dor terrível. Então, o que ele fez na cruz? Nós já ouvimos falar tanto das 7 palavras, sermão das 7 palavras, mas Jesus cumpriu minuciosamente tudo aquilo que havia sido profetizado sobre ele. Então, o que ele falou era para cumprir a profecia. E nesse momento eu quero ressaltar que naquele momento ele nos dá a Maria por mãe. Ele nos dá o seu bem mais precioso. Ele olha para Maria, olha para João e fala, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E João naquele momento representa toda a humanidade. Interessante que ele diz mulher. O que ele está fazendo? Ele está remetendo àquela profecia lá de Gênesis, onde Deus profetizou que uma mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali, na cruz, Jesus vai então ligar a profecia a Maria, dizendo então que é Nossa Senhora que terá o dever de esmagar a cabeça do inimigo. E João recebe Maria alegremente na sua casa.
a leva para o seu lar. E é esse o convite que eu quero fazer para você hoje, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você tem muitas vezes pensamentos protestantizados. Quantas vezes a gente fica com receio de render culto, de ter uma profunda devoção à Nossa Senhora, de medo de colocá-la no lugar de Jesus. Nossa Senhora não quer nada para ela. Todo o amor que nós devotamos a Nossa Senhora, todo o louvor que nós damos a Nossa Senhora, imediatamente ela entrega a Jesus. Nada ela retém para si. Nós não precisamos ter receio de nos entregarmos totalmente nas mãos de Maria, porque o que ela vai fazer é realmente nos entregar a Deus. E o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, se eu tivesse que resumi-lo em poucas palavras, ele nada mais é do que um convite e uma fórmula de nós vivermos o nosso batismo. Quando nós fomos batizados na Igreja Católica, nossos pais e padrinhos fizeram algumas promessas por nós. E essas promessas diziam respeito a buscar a Deus, a amar a Deus e a renunciar o demônio, às suas enganações e ao pecado, a tudo que desune. Só que nós crescemos e muitas vezes nos esquecemos dessas promessas que os nossos pais fizeram por nós. Ao longo da história, alguns papas perceberam a necessidade de recordar aos cristãos, aos católicos, as promessas do batismo. Porque se nós católicos vivermos as promessas do nosso batismo, nós seremos mais santos, nós seremos melhores. E aqui eu já faço um link imediato com aquela abertura que eu fiz no programa de hoje, aquele convite à santidade que Deus nos faz desde o nosso batismo. Desde que Deus nos chama à existência, mas de uma forma especial no momento do nosso batismo, onde nós nos tornamos corpo de Cristo, parte da sua igreja. Então, eu quero te convidar a se entregar sem receio, a se entregar sem medo nas mãos de Nossa Senhora. O programa da semana que vem, nós vamos poder aprofundar e mergulhar nesse tesouro que é este tratado, que é esta consagração. O programa de hoje não foi suficiente para explicar tanta riqueza, mas toda essa introdução foi necessária para que a gente entenda que Maria tem um papel especial, muito particular nos planos de Deus. Maria, ela não é deusa. Nós não adoramos Maria. Nós católicos não adoramos Maria. Mas vou fazer uma analogia. Se nós olharmos para o Sol, nós não vamos ter condição de ficar mais que alguns segundos, porque é impossível ao nosso olho humano visualizar o Sol por muito tempo. Assim é o Sol da Justiça, Jesus, assim é Deus. Nós não podemos ter acesso direto a Ele. A nossa pequenez, a nossa humanidade nos impede. Mas nós podemos passar a noite inteira contemplando a luz da lua, que é a mesma luz do sol, só que refletida. A lua não tem brilho nenhum. Ela reflete o brilho do sol. Essa é Nossa Senhora. Ela não tem brilho próprio. O brilho que nós percebemos que ela tem provém de Deus. Então, quando nós contemplamos o brilho, a maravilha que Deus realizou em Nossa Senhora, nós estamos rendendo graças àquele que em tudo realizou nela, que é uma criatura, mas a mais bela de todas as criaturas, a escolhida de Deus. Se Deus a escolheu, quem sou eu para rejeitá-la? Foi Jesus que convidou João, pediu a João que levasse Maria para casa. Ele pede a você, ele pede a mim. Assim como um dia o anjo visitou José em sonho e falou assim: não temas receber Maria na tua casa. Eu te digo, não temas receber Maria na tua casa, porque a única coisa que ela vai fazer é te aproximar mais de Deus. E no próximo programa a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa consagração. Quero agradecer mais uma vez a presença do Mateus e essa canção vai nos ajudar agora a rezar nesse sentido.
se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar. Agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada.